ilustres. Hoje eu começo um novo programa e essa é a primeira aula da série que fala sobre Excel do dia a dia do profissional em todos os setores, nesse caso, né? Seja para quem trabalha com contabilidade, eu vou indo dando tópicos, seja para quem trabalha com contabilidade, quem trabalha com análise de dados, quem é funcionário público e tudo mais. Aqui nós vamos fazer uma mistura de várias técnicas que possam ajudar no dia a dia laboral. A primeira técnica que eu trago nesse exato momento é a mala direita. Ela resolve um problema muito, digamos assim, causa um certo desconforto, seja, pelo menos quando trabalhava numa área administrativa, eu sentia um imenso desconforto de ter que começar a apagar dados e depois de apagar dados tenho que reescrever os dados. Então era um processo praticamente quase sempre. Por exemplo, eu estou aqui com uma declaração de trabalho. Se eu tiver que criar uma outra declaração de trabalho para um outro funcionário, eu teria que apagar os dados novamente, como pode ver, vou apagar o dado do nome, vou apagar o bilhete de identidade, vou apagar outros dados que vão se fazer presente no documento em si. Só que isso é um trabalho e tanto. E nós podíamos até automatizar isso de uma forma muito mais fácil. Aí é que entra a mala direita. A mala direita é usar os dados do Excel dentro do Word, o que facilita. Nesse caso, no Word, nesse caso no Excel, terias uma tabela ou uma pequena base de dados feita no Excel e simplesmente iria exportar esses dados para o Word. Eu aqui vou mostrar aqui o mapa de funcionário que eu fiz para a questão de demonstração, para vocês verem. Ok, somente para leitura, beleza. Essa mensagem somente para leitura, ela virá porque eu já fiz a conexão da mala direita, então a razão pela qual ela vem já essa mensagem que é só de leitura. Enquanto eu tiver com o Word aberto e o Word está buscar dados para o Excel, ela não vai me permitir que eu edite algum dado do Excel, porque ela entra num protocolo de segurança para não gerar conflitos entre o Word e o Excel. Então, se eu tiver que editar para o Excel, isso já é uma das primeiras lições que eu aqui vou deixar. Se eu tiver que editar para o Excel, eu tenho que fechar para o Word. Se eu tiver que editar no Word, eu tenho que fechar no Excel. Então vamos lá. Aqui eu tenho um mapa e esse mapa tem dados de funcionários, podia ser dados de produtos, podia ser dados de departamento, podia ser vários diversos tipos de dados que podiam estar presentes na tabela, mas aqui como o foco é a questão de demonstração e tem a ver com a questão de declaração, eu pude aqui montar uma pequena tabela com dados de funcionários e esses dados de funcionários estão chamados diretamente para o Word, como nós podemos ver aqui. Se eu vir se eu vir aqui em correspondência, menu correspondência, na barra de navegação, nós vamos no menu correspondência, deixa lá baixar um pouquinho aqui, ok, voltar de novo, ampliar, correspondência. Depois da correspondência, se eu vir aqui nessa seta, como podem ver, vamos dar conta que os dados do nome já estão a mudar. Eu apliquei aqui a mala direita diretamente para o nome, simplesmente só para título de exemplo. Se vocês verem, ele vai mudar. Como é que se faz esse processo
da mala direita. Vou começar do início. Primeira coisa, tens que ir para o menu correspondência. Depois do menu correspondência, vem aqui iniciar, de onde tem o meu cursor, iniciar mala direita. Depois carta. Eu vou fechar novamente aqui o Excel, só para não entrar em conflito. Não preciso salvar, não guardei nenhum dado. Então continuamos, aqui de onde estamos. Vou iniciar a mala direita, carta. Ok, depois de clicar em carta vem selecionar destinatários, clico. A segunda opção, uma lista existente, vou clicar na lista e ele vai me perguntar onde que eu devo ir buscar esses dados ou essas informações. Para mim está aqui em downloads, tem aqui Excel do dia a dia, mala direita, mapa de funcionários, para você exportar nos documentos, exportar em qualquer outro local, mas é bom sempre, onde tiver o mapa, também tenha o documento Word, para evitar procura do diretório, do arquivo, nesse caso da base de dados, vamos considerar que isso é uma base de dados, ou procura do mapa, que deve buscar os dados. Então eu prefiro meter diretamente os dois arquivos no mesmo lugar, ou posso meter em uma pasta diferente. Nesse caso eu meto uma outra pasta aqui com Word e uma outra pasta com Excel, também não faz mal. Então aqui nós temos, vou carregar. Quando eu carregar, se eu tiver mais de uma folha dentro do Excel, ela vai listar as folhas, mas como eu só tenho uma folha, que é a folha de funcionários, então ele listou simplesmente uma das folhas. Eu vou clicar aqui em funcionários, beleza? Ela agora já carregou os dados, mas mesmo carregando os dados, eu preciso exibir esses dados dentro do meu documento Word. Então como é que eu faço isso? Venho aqui inserir campo. Se nós pudermos ver aqui, temos visualizar resultados. Se eu clicar em visualizar resultado novamente, ela, como vem, já tem aqui o nome completo. Ela está aí buscar o dado do nome completo, mas como que eu posso também buscar o dado do BI? Vou copiar, ou melhor, selecionar. Vou selecionar o número do bilhete. Venho em inserir campo. Venho, quero que é nome do bilhete, está aqui BI. Okay. Prontos, ela agora já está aí buscar diretamente do Excel. Preciso mudar a função técnico de informática, vamos lá mudar também. Não, nós vamos aqui novamente inserir campo a mesclar, é o cargo, também troco. E depois o departamento suporte de TI, vem cá, bonito. E termino departamento, bonito. Bom, se eu clicar aqui em visualizar resultados, como podem ver, ele já fez umas alterações. Se eu clicar em avançar por um outro registro seguinte, vamos ver, mudou, departamento agora é finança, o cargo é assistente financeiro, o nome é Maria. Se eu vir aqui novamente, mesma coisa, também houve uma mudança. Agora, porventura, se eu tiver, vou aqui copiar só para a título de exemplo, vou copiar aqui o número do BI, copiei com Ctrl C, para quem não usa teclado pode ser botão direito, copiar. Então nós temos aqui, copiamos os dados, vamos supor que eu tenha 1000 e tal dados, mas pronto, eu quero procurar o dado com base no BI. Venho em localizar destinatário, quero procurar o campo, qual é o campo que eu quero procurar? Quero procurar pelo BI e vou digitar aqui o BI e vou dizer agora localiza.
Olha, como podem ver, mudou. Como podem ver, lá, vou voltar novamente para vocês verem. Vou voltar para vou em localizar novamente, vou fazer o mesmo processo. O nome é João. Vamos lá, BI. Vou localizar pelo número do BI, localizar e pronto, ele mudou. Isso já facilita muito quanto à questão de emitir documentos de uma forma um pouco mais rápida, mais rápida mesmo. Tipo, em vez de ficar naquele processo todo de estar a redigitar, imagina se eu tiver que mudar 10, 15 dados, eu teria que redigitar. Por vezes eu quero uma coisa mais rápida. E depois tem uma outra vantagem para quem, por exemplo, né, eu trabalho como funcionário público, muitas vezes nós temos que emitir notas de despacho. Para quem quer, por exemplo, emitir uma nota de despacho, eu posso vir cá, aqui, imprimir, já está a nota toda feita, eu só preciso do nome, já está o nome, eu posso até editar documentos individuais, dizer, olha, quero editar do 1 até o 3, ou de 1 a 2, depende, são 3 registros, eu vou editar de 1 a 3 e vou clicar em OK. O que é que acontece? Ele cria um outro documento, como podem ver aqui, agora tem 2 documentos, um que é a declaração de trabalho, que é a primeira que eu iniciei, onde tem a mala direita, que eu posso clicar para mudar, nesse caso. E um outro que ele abre com todos os registros de todos os funcionários. Olha, que nesse caso, se tiver 1000 funcionários, são 1000 documentos abertos. Como eu também posso simplesmente selecionar um intervalo que na qual cobre, ou indo imprimir um por um, nesse caso editar um por um, vou cá fechar. Também posso, não vou gravar, não vou salvar, também posso simplesmente imprimir, vou dizer que eu quero imprimir de 1 a 3, como também posso editar vários documentos individuais, por exemplo, vamos dizer que eu quero já sei, por exemplo, vou aí no mapa do Excel, retiro todos os nomes, vamos supor que é um despacho de nomeação, retiro todos os números que vão ser nomeados, nesse caso os ID deles, e aqui simplesmente começo a dizer, olha, quero de 1 a 1, que é equivalente a 1 simplesmente, quero 1, o primeiro, e pronto, ele gera, está aqui, o primeiro é o João, quero o 2, vamos lá editar, quero o 2, simplesmente o 2, ok? Quando eu digo registro atual, eu iria buscar o valor que está aqui nesse campo, que é o 1, mas como eu não quero mexer diretamente na mala direita, só quero simplesmente editar o registro que eu quero imprimir, nesse caso várias notas de despacho que eu quero imprimir, eu escolho o ID dele, 2. Então pronto, é a Maria, o número 2. Se nós viermos cá até no mapa, verificarmos quem é o segundo registro, ele vai pelo registro, tudo bem, que é somente para leitura. Olha, o segundo registro é da Maria, aqui é Maria, o segundo registro. Vamos lá. Estou a fechar o documento certo, será? Então, segundo o registro da Maria, prontos, e aí por diante. E temos até aqui 4, claro, só toquei no mas prontos, então, esse jeito ajuda e muito na emissão de vários documentos. Agora, concernente à data, também podemos aqui alterar a data. Isso fica um bônus. Vamos em inserir, vem aqui a página inicial, inserir, depois de inserir venho em aqui esse data e hora, escolho o tipo de data, digo que ela
pode atualizar automaticamente. Assim, toda vez que eu abrir no dia seguinte o documento, ela aparece com a mesma data do dia seguinte. Então, eu vou aqui escolher 25 de dezembro e pronto. Quer dizer, ela vai começar a imprimir as declarações com base no dia atual e é simplesmente vir em correspondência e selecionar o dado. Simplesmente vem em correspondência, seleciono o dado que eu quiser. Se eu quiser até imprimir diretamente daqui, também posso imprimir. Vamos lá, estou em qual dado? O 5, pronto. Quando eu passo do 5, como podem ver, não tem nenhum dado. Estava a preencher, na verdade não preenchi, mas o campo está vazio, sem nenhuma informação. Como por ver, esse campo está vazio. Estava para preencher, mas não preenchi. Então ele considerou que o dado tem alguma informação. Se nós voltamos para o 4, vamos lá para imprimir. Imprimir. Como podem ver, o nome está aqui. Vou imprimir em PDF só para facilitar aqui. Vamos lá, imprimir em PDF. Vou meter em downloads, ou em documentos. Vou meter C só. Por questão, pode ser para uma impressora. Eu aqui não tenho uma impressora disponível, então vou imprimir pelo PDF. Então, documentos. Bom, documento C, como podem ver, se nós virmos cá, abrir o documento, olha, o nome corretamente conforme está no documento Word. Então, aqui fica a dica para quem realmente a posterior precisar. Também pode aqui, nesse caso, meter o nome do dirigente, criar um mapa para os dirigentes e pronto, mapa para produtos. Também pode buscar produtos, nesse caso, criar uma tabela com ID, com a cotação, com os números já ordenados. Vai o nome do produto, pode buscar diretamente da mala direita, vai a quantidade, pode depois preencher a quantidade e ela até pode verificar se essa quantidade é em estoque e tudo mais. Isso também, com o tempo, eu posso acabar mostrando essas funcionalidades, mas ajuda imenso. Então fica aqui a dica para quem assistiu o áudio. Acredito que eu agora se tornaste um expert e vai fazer a diferença no teu local de trabalho. Então, pronto. Desejo continuação de um ótimo dia, bom Natal para todos e me despeço.